Elaine está aqui comigo para falar sobre desfraude. E vocês fizeram perguntas nas redes sociais, eu também tive muitas dúvidas, é um tema bem difícil, que bom que a gente vai abordar. Tudo bom, Elaine? Tudo bem? Você? Muito obrigada pelo convite. Imagina, agradeço você de ter topado falar com a gente. Que bom, muito obrigada. Lá nas redes sociais foi a ascensão do desfraude, hein? Eu perguntei, desfraude, só dava você lá. Que bom. E assim, tem muitos assuntos que na maternidade são mais questionáveis, né? O desfraude é um deles. E que bom que a gente pode abordar, né? Temos espaço para abordar o desfraude natural. Vamos contar então, o que é o desfraude natural? O desfraude natural, antes da gente começar a falar, eu acho importante eu dizer para vocês que a gente aborda pela criação neurocompatível, que é o seguinte, respeitar o tempo da criança, o desenvolvimento da criança. Então é um movimento criado pela psicóloga Márcia Tozin em Curitiba, onde ela traz pais, educadores, psicólogos, profissionais da área de saúde, e ela então aborda, ela reforça essa importância da gente estar respeitando os marcos de desenvolvimento das crianças. Então, inclusive no desfraude. Principalmente no desfraude, porque a gente pode dizer e garantir, não é a Elaine que está falando, né, são os estudos que falam, que o desfraude é o marco de desenvolvimento da criança da primeira infância mais importante, que pode ocasionar muitos problemas se não for feito da maneira correta. E o que é o desfraude natural? Então é deixar a criança livre para entender o tempo dela. Isso mesmo. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes nós fomos cobrados para que as crianças desfraudassem no verão. Muitas, desfraudassem com 2 anos. Então, chega nos 2 anos, a gente entende que tem uma cobrança. Tá usando fralda ainda desse tamanho? Então, a gente entende que a gente não precisa fazer nada, a criança desfralda sozinha. E um exemplo muito típico disso, Thaisa, que eu sempre falo para os pais, e eles ficam, nossa, mas eu nunca percebi, é isso mesmo. A criança quando nasce, o bebezinho quando nasce, nós temos que acordar à noite para fazer a troca do cocô. E automaticamente você percebe que ao passar do tempo, essa criança passa a não fazer mais cocô à noite. Então o que significa? Significa que é o primeiro desfraude do bebê. E é tão natural. E é natural, e a gente não fica ali preocupando, quando esse bebê vai desfraldar do cocô noturno? Não existe essa possibilidade de a gente estar intervindo. Então, recém-nascido, aos poucos, a maturação dele faz com que ele não faça mais o cocô à noite. Então, é o primeiro desfraude. Então, a gente segue naquele princípio do cocô noturno, depois o desfraude vai para o xixi diurno, depois a gente vai para o cocô diurno e, por último, o xixi noturno. Então, esses são os passos normais, né, os naturais que acontecem. E a pergunta top, né, que mais fazem, existe uma idade para isso? Existe uma idade para isso, né? A gente diz que a maturação esfincteriana pode acontecer até os 6 anos de idade. Então, assim, a criança pode deixar essa criança livre até os 6 anos de idade. É a pergunta que eu vou fazer também, bem. Né? E tem uma idade para se preocupar, então, a partir dos 6. Temos. Então, assim, as meninas, elas costumam desfraldar antes dos meninos. Até por conta do aparato esfincteriano das meninas, ele é um pouco mais tranquilo, né, do desfraude. Os meninos desfraldam um pouco mais tarde. Então, a gente pode esperar, assim, naturalmente, até os 6 anos de idade. O que muitas pessoas acham um absurdo. Como assim? Um menino ou uma criança com 5 anos usando fralda? Não necessariamente precisa usar a fralda, né? Mas a maturação para o desfraude natural, Thaisa, não é só da questão da criança, muitas vezes, aqueles mitos, né? Vamos pular com 2 pés? Pulou com 2 pés, está pronto. Subir os degraus sem a mão. E esses são sinais de prontidão, né? Que, na verdade, sinais de prontidão são só sinais. Sinais do quê? Que a criança está num processo. A gente costuma comparar o desfraude com uma orquestra, né? Por quê? Porque o desfraude ele precisa de alguns marcos, né? É a questão neurológica, é a questão cronológica, é a questão, a maturação emocional. Então, são várias questões que precisam estar maduras. Tá, mas então não existe sinais que a gente fique de alerta que a criança pode estar preparada para isso? Os sinais existem, eles existem, eles estão aí, mas como eu falei da orquestra, por exemplo, para uma orquestra funcionar de uma forma harmônica, precisa do violino, do cello, do piano, enfim, e da criança a mesma coisa, são várias questões que precisam estar maduras para acontecer. E ao passo que vai amadurecendo essas questões, esses processos, a criança vai se sentindo mais segura para se aproximar desse desfraude. Então, pular com os 2 pés é dos sinais, subir a escada é dos sinais, não querer mais as fraldas é dos sinais. Não significa que ao passo que a criança deu um sinal, você já tem que intervir treinando essa criança para ir no banheiro. Porque quando eu treino essa criança para ir no banheiro, eu faço com que ela amadureça um sistema que não está pronto para o amadurecimento. O que pode ocasionar lá na frente problemas futuros. E ocasiona. Então, assim, hoje as pesquisas trazem que de 30% a 50% das pessoas que são desfraldadas por intervenção do adulto, essas crianças, elas vão apresentar problemas futuros. Então, hoje no consultório é muito comum a gente perceber que realmente as pessoas, os adultos que chegam, mulheres com vaginismo, homens com dificuldade de ereção, crianças que urinam, né, que tem coprese, enurese noturna com 12, 13 anos de idade. A gente pergunta para os pais como foi feito o desfraude. Ah, foi tranquilo, eu tirei a fralda. Opa! Se a frase começa com eu tirei a fralda do meu filho, alguma coisa já não está certa.
Porque se você tirou a fralda do seu filho, você fez um treinamento. E o treinamento nada mais é do que a criança segurar o esfíncter. E na verdade, o desfraude natural, a gente tem que ensinar a criança a relaxar e não a segurar. E quando a criança segura, ela vai criando uma musculatura muito rígida, que depois é muito difícil, até em terapia, da gente poder soltar. Então seria a criança optar por isso, ela ter a vontade, ela ter a proatividade de ir ao banheiro. O segredo de desfraude é esse, é a intencionalidade. A criança tem a intenção, mas eu quero que ela desfraude. Não, a criança tem a intenção de desfraudar, ela quer esse desfraude? Sim, ela quer. Opa, então você vai encaminhar. Você vai dar todo o aparato para essa criança, então está desenvolvendo essa autonomia. Eu posso comprar um pinico? Pode comprar um pinico. Você só não pode dizer a cada 30 minutos, quer fazer? Quer. Porque aí você está treinando. Né? Você está fazendo o desfraude como sendo o centro da vida dessa criança, o que não é ideal. Elaine, comentam muito assim, a criança faz o xixi super bem sem a fralda, mas o cocô não. Então isso significa que talvez ela não estava preparada, é isso? Não. Aí assim, o desfraude do xixi é o primeiro que acontece, né? Primeiro é o cocô noturno, como eu disse, depois é o xixi diurno. Aí o cocô diurno é um outro processo, porque o cocô para a criança, ele tem um significado muito importante. Ele é quase uma obra-prima para a criança. Então, assim, tem todo um ritual. Criança que se esconde para fazer cocô, criança que pede a fralda para fazer o cocô, criança que tem o medo do vaso para fazer o cocô. Então, assim, geralmente, quase que 90% das crianças, não sei se foi com os seus filhos, foi assim? Não. Mas com os meus, assim, primeiro foi o xixi e por último, por um tempo depois, foi o cocô. O Otávio sim, a Isadora não tanto. Mas a pergunta, acho que teve umas 6 mães que me perguntaram a respeito do cocô. Eu falei assim, deve ser uma dúvida bem constante mesmo. E é mesmo, né? Então, assim, quase 90%, então é um número muito alto das crianças desfraudam primeiro do xixi e muito tempo depois vão desfraudar do cocô. E aí, continua a fralda? Usa. Se a criança pedir, coloca. Não tem esse negócio assim, tirei, não posso mais colocar de volta, nada disso. Sempre é tempo de voltar. Tanto que, assim, muitas vezes as pessoas chegam no consultório e falam, Elaine, a minha filha desfraudou com 2 anos e com 3 anos ela começou de novo a fazer xixi na calça. Quer dizer, o desfraude não estava concreto, não estava concretizado. Volta, então você pode voltar. Essa pergunta sempre. É boa. E é sempre importante, assim, é sempre importante voltar, mas meu filho não quer mais usar a fralda. Hoje no mercado nós temos várias fraldas diferentes, não necessariamente aquela fraldinha. Tem shortinho, tem fraldinha de pano que segura, tem aqueles tapetinhos de pet, se você quiser colocar para não molhar o colchão. Então, assim, é sempre intencionalidade. A gente sempre vai respeitar essa criança em tudo. A gente não respeita essa criança quando ela quer andar, quando ela está preparada. Por que a gente tem que forçar no desfraude? E sabendo, Thaisa, que lá na frente a gente pode ter um problema muito sério. A gente podia falar meia hora disso. Que pergunta vocês fizeram à vontade. Eu falei pra Elaine, mais um tema para lives, a gente vai marcar, né, Vamos Elaine? sim, com certeza. Bom? Muito obrigada por se dispor a falar pra gente. A gente vai conversar mais sobre o tema lá nas redes sociais. E eu que agradeço. Tá bom, obrigada. Obrigada.